Olá, meu irmão, minha irmã, convidados. Nós estamos em pleno mês de missões, no mês de agosto, e o nosso tema é Juntos aos Não Alcançados. Aqui hoje nós trataremos de irmãos e irmãs que fazem missões, gente como você que faz missões no dia a dia. Saberemos como estão nossos missionários e como andam os seus trabalhos. Teremos pregações de convidados e de nossos próprios missionários. E eu quero ler um texto com vocês sobre missões. No Romanos 10, 13, o apóstolo Paulo fala assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas, daqueles que anunciam as boas novas do Senhor, que trazem salvação. Eu espero que você tenha um tempo muito gostoso aqui conosco, de ouvir a palavra de Deus e participar ativamente do culto, mesmo à distância. Que nossos convidados, que você, meu irmão, minha irmã, possa se alegrar com a palavra de Deus que será ministrada. Em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, eu sou o Daniel Magalhães. Eu sou Maristela. Nós temos 3 filhos, 2 moram em São Paulo, 1 mora em Goiânia e nós temos 3 netos. No momento, desde 2007, estamos trabalhando com o povo Craô, no município de Itacajá, estado do Tocantins. A reserva possui 32 aldeias e ela pega o município também de Goiatins e Recursolândia. Dessas 32 aldeias, nós atuamos com 13 aldeias. Todas elas têm muito interesse em ter missionários trabalhando, temos portas abertas ali, escancaradas para o Evangelho. Gostaríamos que os irmãos estivessem sempre lembrando de pedir para o Senhor que envie obreiros para a sua seara, porque nós estamos precisando de mais obreiros com disposição em aprender a língua e a cultura Craô. E é isso que nós estamos trabalhando para poder concluir a palavra de Deus, deixar para eles na sua própria língua e no seu próprio dialeto. Já fizemos
Velho Testamento já está revisado, estamos atualmente trabalhando no Novo Testamento. Estamos parados no Evangelho de João e assim que o Senhor permitir, queremos concluir esse trabalho chegando até o livro de Apocalipse. Eu ajudo as índias vendendo os artesanatos que elas fazem e compro as coisas que elas querem, como tecidos, fio dourado, calções e roupas para os seus filhos. Temos já uma aldeia chamada Manel Alves, onde existem irmãos em Cristo já batizados, e temos um pedido também por eles, porque a cultura é matriarcal, matrilinear, e isso dificulta para os homens, porque eles têm algumas coisas e projetos, principalmente em tentar alcançar outras aldeias, mas as esposas é que mandam. Então, se as esposas não estiverem animadas, os maridos não podem sair da sua aldeia. Às vezes até as esposas estão animadas também, mas se a mãe da esposa, a sogra do rapaz, não liberar, eles não podem sair. Então, peço que os irmãos orem para que Deus atue no coração, principalmente das esposas e das sogras, para que os rapazes tenham condições de liberdade de poder atuar até como evangelista entre o seu próprio povo. Muito obrigado, um abraço a todos. É uma alegria muito grande poder falar com vocês. Eu sou o Coy. E eu sou a Miriam. Nós somos missionários da Borda e trabalhamos com o povo Yanomami lá na fronteira com a Venezuela, no Amazonas. Nós temos o apoio logístico de Asas de Socorro para podermos entrar e sair na aldeia, e eles também levam toda a nossa alimentação e outras coisas necessárias para o nosso dia a dia lá na aldeia. No momento, mesmo sem os missionários, os indígenas estão se reunindo, os crentes estão se reunindo em igreja. Eles também estão trabalhando com a tradução, verificando o livro de João, verificando o livro de Gálatas, e vão dar uma olhada também no livro de Marcos e provavelmente de Romanos até a nossa volta. E recentemente houve batismo, o Ezequiel e o Raul batizaram cerca de umas 20 pessoas. Então pedimos aos irmãos que orem por essa pequena igreja. Na maioria são jovens, tanto rapazes como moças, muitos casais. Então pedimos que orem por eles. Também orem pelo trabalho de tradução do Ezequiel e do Raul. E também temos um pedido especial. Esse período agora é um período de entre-safra nas roças deles, então eles estão passando bastante dificuldade com alimentação. Asas de Socorro deve fazer 2 voos para então suprir com arroz e farinha. Irmãos, nós esperamos que vocês tenham um mês muito abençoado de missões, um desafio muito grande, pois ainda temos muitos indígenas, muitas aldeias sem o Evangelho, então pedimos que orem também por isso. Desde já, nossos agradecimentos pelas suas orações e por todo o apoio de vocês. Amém. Estamos no momento de oração e intercessão e, obviamente, que o nosso primeiro motivo de oração alvo de nossas orações são nossos missionários, e queremos também orar por aqueles que sofrem nesse momento de pandemia, nesse momento de afastamento, de dificuldade de relacionamento pessoal, e eu quero convidá-los a orar comigo. Vamos lá? Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, colocar a vida de cada missionário nosso em Tuas mãos, aqueles que estão no Brasil, estão fora do nosso país, que o Senhor os socorra em todos os momentos, seja naquele momento onde eles precisam de algo que depende da nossa igreja,
seja naquele momento que depende de uma atitude, uma ação dele, que o Senhor, ó Deus, socorra cada um deles. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor, ó Deus, livre eles de todo o mal, de toda a complicação de saúde e que o Senhor possa fazer com que eles trilhem, Deus, ó Deus, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Quero também orar por aqueles que sofrem, aqueles que estão vivendo momentos de dificuldade com essa pandemia, que o Senhor possa socorrer cada um, que o de Teu bálsamo possa ser derramado sobre meus irmãos, minhas irmãs, alguns que estão hospitalizados ou que estão reclusos em casa. Pedimos que o Senhor recupere, Senhor, cada um deles e que ninguém venha se perder. Queremos também orar, Deus, pela ministração de hoje, que o Senhor faça com que a palavra de Deus, a palavra que será ministrada, possa alcançar os corações, Senhor, e possa nos alegrar, em nome de Jesus. Amém, e assim seja. Pois és santo, sim, és digno.
Acompanhe comigo a leitura na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Mas e quando não temos a Bíblia escrita em nossa própria língua? Quais os desafios da tradução de Bíblia para as línguas tribais? No quadro Conecte-se, você vai conhecer a história dos missionários que atuam com tradução de Bíblia e evangelização entre os índios no norte da Amazônia. Olá pessoal da Igreja Batista da Borda, tudo bem com vocês? Meu nome é Jaqueline dos Santos, eu sou missionária da MEVA há 17 anos, estou também com a Além desde 2015. Eu trabalho na tradução da Bíblia para a língua Yanomami Ninam. Eu cheguei lá em Mucajaí em 2003 e comecei a trabalhar com escola porque minha formação é de pedagogia. Fui para ficar um ano só, já estou há 17 anos e o Senhor tem realmente me abençoado muito e é um privilégio poder trabalhar na obra dele, principalmente na tradução da Bíblia. Quero agradecer muito ao pastor Átila, ele tem sido muito legal comigo, me dando muitas dicas do grego, eu agradeço muito por isso. Tem sido um contato bem legal também com o pastor Renato, com a Thaís e com a Rose. Muito obrigada por isso também. Meu propósito aqui hoje é contar uma história muito interessante sobre o livro de Judas. E aproveito para falar que não tem livro fácil, mas esse livro parecia fácil porque na nossa Bíblia ele só tem uma página de um lado e de outro. E na Bíblia Ninam provavelmente ele vai ter 5 páginas de um lado e de outro. Como vocês sabem, na hora de traduzir, a gente traduz o significado e não traduz as palavras iguaizinhas elas estão, e muito menos na gramática do português, né? Senão o Ninam não ia conseguir entender. Então, nesse processo da tradução, nós passamos por vários passos e um dos últimos passos é a consultoria. Sentamos eu, a Rosa, que trabalha junto comigo, o indígena, e a consultora. A gente está trabalhando, não tem livro fácil, né? E o livro de Judas tinha algumas dificuldades. Por exemplo, tinha a mula de Balaão, tinha a briga pelo corpo de Moisés por parte de Miguel e Satanás. Várias coisas assim, bem diferentes, né? Para traduzir. Mas esse mundo sobrenatural, doido, é fácil do Ninam entender. E no finalzinho do livro de Judas, Judas fala que então é importante que a gente continue falando a palavra de Jesus do jeito que ela é, e os ensinamentos que Jesus nos deu e tal. E foi muito interessante quando estávamos terminando o livro de Judas, o auxiliar linguístico, né, esse indígena que estava junto com a gente, ele disse assim: por muito tempo eu tenho ouvido falar sobre Jesus, por muito tempo mesmo, outros missionários têm falado sobre Jesus. Mas agora, vendo a palavra do livro de Judas, eu realmente consegui entender que a palavra de Jesus é muito importante. Por isso eu vou segurar a palavra de Jesus a partir de agora. Quando eu chegar lá na aldeia, eu vou dizer para as pessoas que eu segurei a palavra de Jesus. E
nós ficamos assim com aquela cara surpresa, né? Tipo, mais um livro de Judas. E ficamos muito contentes também de saber que o Senhor usa qualquer texto para trazer as pessoas para o lado dele. Então, essa é uma história que eu acho muito interessante, gostosa de contar, de como o Senhor transformou a vida do nosso auxiliar linguístico usando o livro de Judas. Continue orando por nós e segurando as cordas de oração. Deusino Amakomori Teremaba. Que Deus abençoe a todos vocês. Olá, meus irmãos. Nós somos André e Juliana. Somos missionários da MEVA, a Missão Evangélica da Amazônia. Nós atuamos aqui no extremo norte do Brasil, Roraima. Trabalhamos com os povos indígenas. Nosso chamado para trabalhar com o povo indígena foi durante o seminário. E estamos aqui desde 2016. E quando a gente chegou, nós fomos informados pela missão da aldeia que tinha mais necessidade no momento. E nós fomos lá para conhecer, passar um tempo, e a gente está trabalhando lá até hoje. Inclusive, quando a gente foi conhecer essa aldeia, nós recebemos lá o pastor Cobra, a Rose, uma equipe aí da Igreja Batista da Borda. E foi uma experiência muito rica para a gente num momento muito importante. Foi muito gostoso mesmo receber eles lá. E também durante um período nosso de divulgação, estivemos aí em São Paulo, fomos recebidos com muito carinho pelo Edu, pela Mauri, e também tivemos a oportunidade de conhecer os jovens da Borda. Nós atuamos em 3 áreas principais no nosso ministério lá na aldeia: educação, tradução e plantação. A área de educação, nós trabalhamos em parceria com os professores indígenas, dando apoio a eles, treinamento, que eles fazem algumas provas, alfabetização de crianças e jovens até alguns adultos, e também o apoio logístico, de materiais escolares, até merenda. Na área de tradução, eu tenho cooperado com a equipe de tradução ali do Novo Testamento, liderado pela missionária Jaqueline, fazendo retrotradução, fazendo exegese junto com ela, e nisso eu estou sendo treinado para iniciar a tradução do Antigo Testamento. É um grande desafio que a gente tem pela frente aí, se Deus quiser, vamos começar isso logo. E também plantação, que é fazendo visitas nas aldeias da região, próximo a nós, discipulando pessoas, levantando e treinando líderes locais. Com o objetivo de que eles, além de liderar as suas comunidades locais, eles possam, juntamente conosco, alcançar os povos não alcançados da nossa região lá, né? Levar o evangelho para os lugares onde tem as pessoas que nem ao menos ouviram o nome de Jesus ainda. E por isso nós agradecemos muito a vocês pelo interesse do ministério de Deus em nossas vidas, e estamos juntos para fazer a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E um grande abraço a todos e um até logo, se Deus quiser. Ante a cada um desses pedidos apresentados, eu os convido a orarmos juntos. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor, que derrame das Tuas bênçãos sobre a vida de cada missionário que tem se empenhado tanto. Nós sabemos que não é fácil, que há sofrimento, sim, mas eles têm sido perseverantes, levando as boas novas aos povos. Muitas vezes em lugares distantes, em outros países e nos confins da terra. Tem se oferecido em sacrifício em obediência ao chamado que receberam do Senhor de anunciar a Tua salvação. Por isso, Senhor, peço que os abençoe, bem como as suas famílias, suas necessidades financeiras, que nada os falte. Prepara pessoas para o apoio e sustento desses missionários. Aqueles que estão em países árabes, islâmicos, na Rússia, Estados Unidos e no Líbano, em cidades interioranas, e aos que atuam em nosso país, como os povos indígenas, na tradução da Bíblia.
A pandemia tem dificultado, assolado as famílias, infelizmente. Mas o Senhor é a nossa alegria e nós te pedimos que derrame a tua cura, Senhor, que opere milagres. Pedimos o consolo do seu Santo Espírito sobre a vida de cada um que tem se sentido angustiado, sofrendo, desesperado, com problemas familiares. Deus, que eles saibam que não estão sós, que o Senhor está com cada um deles todos os dias. Que haja paz em tempo oportuno, que haja cura para os doentes vítimas da Covid, Deus. E mais uma vez te peço em favor dos tradutores da Bíblia para as línguas indígenas. Prepara todo o necessário, também pelos surdos e pela tradução da Bíblia para a língua de sinais. Deus, abençoa os missionários do nosso Brasil. Toca nossos corações, nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Olá! A gente está aqui para convidar todos vocês, especialmente se for adolescente ou jovem, para participar de uma live super legal que vai acontecer no dia 15 de agosto, às 5h30. E esse encontro vai ser com Rodrigo Gomes, diretor executivo da MTB e idealizador do Vocari, um dos maiores eventos de mobilização da Igreja Brasileira. E ele estará com a gente para falar sobre excelência, inovação, paixão, ser e fazer discípulos e entendendo o nosso papel quando caminhamos juntos por um propósito. Então, dia 15 de agosto, às 17h30, no YouTube da Borda. Acompanhe a live até o final, que vai ter uma surpresa e você vai ganhar um presente. Siga também o EA e o JB nas redes sociais e fique por dentro de tudo que os jovens e adolescentes também estão fazendo nesse mês de missões. Liz, você sabia que as aulas do próximo semestre do CTM começam dia 16 de agosto? Você já fez inscrição? Já sim! Como é que faz? É só você entrar no site da Borda e na aba Cursos você vai encontrar todas as opções disponíveis. É só fazer sua inscrição e as aulas vão ser totalmente online. Dia 16 de agosto começam as aulas. Corre porque as vagas são limitadas. Temos agora, amados, nosso tempo de contribuição. Eu quero compartilhar um pequeno texto, uma pequena porção da palavra de Deus que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E, obviamente, quando nós falamos em contribuições, nós falamos não para pessoas, mas para a nossa instituição como um todo, que envia os missionários para pagarmos esses missionários que muitas vezes é em moeda estrangeira, em euro, aqueles que estão na Europa. Temos também, quero lembrar do projeto Transbordar, que você que se comprometeu, por favor, volte a pensar e a contribuir. Temos também as despesas correntes mensais da Borda, temos manutenção, temos toda a nossa estrutura para manter e eu quero desafiá-los a fazer a sua contribuição mensal. Porque sabe por quê, irmãos? Porque missões, eles que estão no campo estão necessitando de que nós o apoiemos. E missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que contribuem. Então, é uma necessidade nossa a sua contribuição. E eu quero orar por isso, orar para que o Senhor, nos dê para que nós possamos dar. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor atente para aquele que está necessitado, que está desempregado, Senhor, que não tem contribuído, que o Senhor possa dar emprego, meios de subsistência, que o Senhor venha a trazer à existência, Senhor, para que esse irmão, essa irmã possa contribuir, para que o Senhor possa abrir portas de negócios para aqueles irmãos que têm negócios, que são comerciantes, ó Deus, que prestam serviços, que o Senhor seja bondoso para com o meu irmão, para com a minha irmã, Senhor. Ó Deus, e para que a Tua obra possa se expandir ao longo do planeta, Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, confiados no Senhor, que é o único que pode nos ajudar. Em nome de Jesus, amém, e assim seja, Senhor. Amém. Acompanhe agora no vídeo
como você poderá fazer a tua contribuição. É bem tranquilo, só seguir os passos. Para escanear o QR Code, é só acionar a câmera do seu celular e direcionar para o QR Code. Depois que a leitura for efetuada, você será direcionado para o site da Borda e ali poderá realizar a sua contribuição de forma fácil e rápida. Clique em Ofertar agora. Escolha o valor total que deseja contribuir e clique em Ofertar valor. Depois, é só preencher os seus dados e dividir a sua oferta nas áreas, caso você prefira. Você tem a opção de concluir a sua contribuição via boleto bancário ou cartão de crédito. Por fim, clique em Finalizar. Nós agradecemos a sua oferta para que o Evangelho todo chegue ao homem todo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Aleluia.
Muito bom dia, irmãos. Prazer participar desse mês de missões da Igreja da Borda, no campo. E recebam um abraço caloroso. Aliás, todo abraço que vem de Roraima é sempre caloroso. Apesar de estarmos aqui no auge do nosso inverno, com 31 graus. E eu estou feliz porque dá para fazer a gravação com o ar-condicionado ligado. Mas aqui é sempre muito quente. Nós estamos acima da linha do Equador. Boa Vista é a única capital do Brasil totalmente acima da linha do Equador, no hemisfério norte. Mas é uma cidade muito bonita. As pessoas que visitam Boa Vista ficam impressionadas pela parte urbanística. Foi uma cidade planejada e o planejamento foi mantido até hoje. Ruas muito largas, tem flores e um lugar muito bonito. E foi exatamente aqui que começa então a história da Missão Evangélica da Amazônia, a MEVA, que tem já por mais de 60 anos trabalhado no ministério de alcance aos povos indígenas dessa região da Amazônia. E é incrível, né, pensar que mesmo dentro do nosso país, ainda num outro hemisfério, a gente ainda tenha tantas pessoas carentes para ouvir algumas delas pela primeira vez a respeito da salvação de Cristo. E o tema que me foi dado, que eu agradeço muito a honra de poder falar sobre esse assunto, é sobre a importância da igreja. O que a igreja deve fazer. E tem sido para mim um privilégio realmente acompanhar esse crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa área tão remota do Brasil, onde o nosso país começa ou termina, depende de onde a gente olha. Mas às vezes eu me sinto exatamente assim. Estou vendo e, pela graça de Deus, participando da continuação do livro de Atos dos Apóstolos, quando o Evangelho então vai chegando até as extremidades da terra, até os confins da terra. Eu gostaria de ler 2 versículos ou 2 passagens bíblicas muito importantes que tratam a respeito dessa função da igreja. A nossa função como corpo de Cristo, como igreja invisível, aquilo que foi deixado para nós como responsabilidade, como privilégio. O primeiro texto se encontra em Mateus capítulo 16, de 13 a 18. E é uma passagem muito interessante, porque Jesus estava tendo sempre embates, discussões com os escribas e fariseus. Na verdade, ele estava ensinando, mas a dureza do coração daquele povo não permitia que eles vissem que eles estavam falando com o próprio Deus. E numa dessas passagens, em Mateus 16, os escribas e fariseus pedem que Jesus faça um milagre. Eles querem ver um milagre. Eles querem algo fenomenal. Eles querem algo que seja espantoso. E claro que Jesus não faz isso. Os milagres de Jesus, eles tinham sempre como fundamento mostrar quem ele era, a necessidade que todos tinham dele e que ele era o Filho de Deus. Mas nessa mesma passagem, depois desse embate com os religiosos, o texto de Mateus de 16, de 13 a 18, diz o seguinte: Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: Olha, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, agora, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Incrível essa passagem, incrível. Porque às vezes as pessoas, os religiosos, eles se perdem numa questão de teologia, pedra, lasca de pedra, aramaico, grego, e perdem a parte tão importante, fundamental, que é
Tu és Pedro, e sobre esta pedra, e a pedra é Jesus Cristo, a pedra angular, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo é que o corpo que ele deixou aqui, que é a sua igreja, ela teria o poder de interferir naquilo que é eterno, na condição eterna do homem. E essa verdade continua sendo espetacular e maravilhosa até hoje. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa igreja somos nós. Também o apóstolo Paulo, em Efésios 3, de 8 a 12, ele vai argumentar e ele vai falar a respeito de um mistério que está sendo revelado. Diz o texto: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso, confiança, mediante a fé nele. Incrível o que esses dois textos revelam. Coisas maravilhosas. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele está revelando um mistério que estava oculto através dos séculos. Era que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seria conhecida dos principados e potestades. Quando a gente para pensar nessas coisas, e usando a boa teologia e a boa hermenêutica, quando diz que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e a gente olhando para Paulo dizendo que esse mistério foi confiado à igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida nos principados e potestades. Nós então entendemos um pouco mais a responsabilidade que nós temos como igreja na pregação desse evangelho. E eu quero aproveitar esses minutos e usando o tempo para contar um pouco do que Deus tem feito numa dessas regiões tão distantes, ainda dentro do nosso país, que tem na Missão Evangélica da Amazônia uma ferramenta da igreja para alcançar esses povos que aqui ainda vivem na floresta. E eu queria dividir isso em três partes. Deus atuando através de uma organização, Deus atuando através do seu poder na vida dos indígenas e Deus atuando na vida dos missionários. Sei que vocês já ouviram alguns testemunhos, mas nós vamos falar também sobre isso. Mas desde o início, a MEVA, Missão Evangélica da Amazônia, ela sofreu. Sofreu porque os primeiros missionários que vieram para cá, com a intenção de alcançar os povos indígenas, eles vieram de uma missão americana chamada Unevangelize Fields Mission, que começa nos Estados Unidos logo depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos dos missionários que vieram para cá foram ex-soldados ou participaram da Segunda Guerra. Um deles, o seu Rod, já falecido, desembarcou nas praias da Normandia quando a Europa estava recuperando o espaço, os países que haviam sido conquistados pelo movimento nazista. Ele tem uma história incrível e desembarca na praia de Omaha. Ele foi um homem típico que veio para cá, disposto a morrer, porque já tinha sobrevivido às maiores carnificinas, e foi um povo de coragem que fez foram feitos através dele os primeiros contatos com as populações indígenas aqui dessa região. Mas desde o início, desde o primeiro dia, que a gente sente uma oposição muito grande, porque naqueles primeiros anos, com os nossos pioneiros, a ideia era que o que esse pessoal, o que esses americanos estão fazendo aqui? E para piorar, os acessos foram feitos por aviões. Os missionários subiam rios, abriam pistas, e pode imaginar o que era naquela época o território federal de Roraima.
quantas acusações isso despertava. Estão tirando minério, estão fazendo alguma coisa errada, porque é impossível você pensar que alguém venha com esse objetivo de evangelizar, de falar do amor de Deus em meio a uma situação tão precária. Hoje Roraima é um estado com bastante progresso, tem muitas coisas, mas mesmo quando eu cheguei, eu passava tanta vontade de tomar um sorvete, não tinha sorveteria, não tinha nada. Imagina no final dos anos 50, dos anos 1950. Então essa oposição sempre veio com essas ideias de são garimpeiros, tem alguma coisa errada, depois o movimento vem, não, estão destruindo a cultura indígena e o evangelho não é para índios, os índios têm a sua própria religião. Mas mais de 60 anos se passaram. A missão continua aqui. Nós tivemos grandes inimigos poderosos, mas as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Cristo. E mesmo em meio a situações em que eu, no meu período de presidente da missão, fui presidente da missão por mais de 30 anos, eu vivia situações que eu pensava, agora não tem jeito. Acusações de tráfico de pedras preciosas, participação ou sermos responsáveis pela internacionalização da Amazônia, tantas coisas, as acusações de assassinatos de pessoas. Irmãos, era impossível continuarmos, mas Deus nos manteve aqui. Então a própria existência da missão por todo esse tempo é um testemunho da fidelidade de Deus e do poder de Deus sobre os poderes temporais. Porque a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, contra a qual o inferno não prevalecerá, ele não está baseado em capacidade humana, em política, em filosofia, em qualquer outro pilar, a não ser a própria pessoa de Deus através da sua soberania. E eu garanto, irmãos, por todos esses anos que eu tenho vivido aqui, aquilo que eu tenho visto, que a missão continua, porque Deus é soberano sobre os poderes desse mundo. E as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Cristo. E o que nós estamos fazendo é levar a Igreja de Cristo aos lugares onde ela ainda não chegou, às últimas regiões da terra. Alguns lugares ainda hoje, quando nós sobrevoamos, os índios ainda tentam flechar o avião. Ainda há muito para fazer. E Deus vai nos manter aqui até o dia que Ele quiser, apesar das grandes oposições. E oposições e perseguições fazem parte da saúde da igreja de uma missão. O próprio Jesus disse que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Isso é uma realidade nossa, uma realidade na sua vida também, no seu trabalho, no seu dia a dia. Toda vez que você se levanta como testemunha do Senhor, você pode ter certeza que você vai sofrer oposição. E graças a Deus por isso. Deus continua sendo o Senhor soberano sobre todos nós e sobre a sua igreja. Mas também queria falar sobre o poder do Evangelho, o poder da igreja, o poder dessa mensagem que nos foi confiada, que através da igreja atinge os principados e potestades na vida de indígenas. Eu quero contar apenas uma história. Durante muitos anos eu morei em aldeias e tive um grande trabalho para aprender a língua, uma língua danada de difícil para aprender, com tantos prefixos, sufixos que mudam, um trabalhão. Eu consegui aprender. Mas os meus anos de ministério, na verdade, quando eu olho da perspectiva humana, de desejo de ensinar, de ver conversões, de ver pessoas aceitando a Cristo, eu posso dizer que eu vi tão pouco. E de novo, dentro de uma perspectiva humana, o meu ministério foi um grande fracasso. Porque aquela ideia das almas chegando ao Senhor Jesus e uma ideia romântica inevitável, de uma certa forma, especialmente no início saudável, como o desejo, mas nunca aconteceu. Essas coisas têm uma teologia por trás disso, que a gente sabe que o tempo certo vem de Deus. E é o Senhor que
realiza a obra. Nós não fazemos nada. O que Deus faz, Ele faz apesar de nós. Mas eu queria contar exatamente um índio que eu vou chamar de Ceci, ou Ceci. Esse camarada morava na aldeia onde eu trabalhava e ele era de lascar o cano. Ele se envolveu com ONGs, e tem muita ONG por aqui, os irmãos têm ouvido o que as ONGs fazem. E era um camarada danado, difícil de aguentar. E quase tudo que acontecia ele vinha, achava ruim, e foi passando muito tempo e ele atrapalhava demais o trabalho de pregação. Ele falava contra, ele falava da cultura, que esse foi um outro aspecto que agora está mais em voga, as organizações indígenas da nossa cultura e coisas assim, que não dá muito tempo de explicar, mas os irmãos podem perceber até pela mídia aquilo que tem aparecido por aí. Mas eu ficava pensando, Senhor, por que o Senhor não leva esse camarada? Você já pensou nisso? Você já pensou em dar algumas sugestões para o Senhor? E eu, quando eu lembro dessa história, eu sempre fico pensando, né? Nós somos demais. E talvez, eu vou até parar de perguntar isso, porque talvez você também tenha tido vontade de dar algumas sugestões para o Senhor, né? Quando a gente pensa na política do nosso país e alguns setores, fala assim, Senhor, por que o Senhor não leva? E vamos parar por aí. E o César era assim. Eu falei, não é possível. Será que uma pessoa só vai atrapalhar tanto? Como é que uma pessoa consegue agitar? Como os filhos das trevas, eles atrapalham? Eu confesso que meu pensamento foi esse. Mas os anos se passaram. E como para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas, o Cécio se converte. Ele se converte e ele começa a montar uma comunidade cristã. Eles começam a abandonar práticas antigas de bebedeira, de tantas coisas que prejudicavam e prejudicam a vida deles até hoje. E ele se torna um líder. E ele começa algo maravilhoso, que foi uma comunidade cristã dentro do seu grupo familiar. E aquilo cresce, e eles param de beber. Eles começam a ter aquilo que, fazer aquilo que nós sempre sonhávamos. Incrível, que bom que Deus não ouviu o meu pedido. E como é incrível o nosso Deus, né? Ele sabe o que faz e faz na hora certa. E hoje, naquele lugar onde eu trabalhei tantos anos com tão poucos resultados, existe uma comunidade cristã liderada por aquele a quem eu achava que o Senhor devia levá-lo com amor. Que coisa, como Deus é sábio, e como nós somos tão incapazes de entender o que Deus está fazendo. E hoje nós temos igreja ali. Porque as portas do inferno, elas não prevalecem. A mensagem de Deus, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ela é de uma força incrível. Ela domina, ela transcende os poderes dos principados e potestades. Em vários lugares, em muitas aldeias, onde o Evangelho foi pregado por muitos anos, algumas delas por mais de 50 anos, nós temos igrejas, nós temos líderes, nós temos irmãos que fazem parte desse grupo maravilhoso chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos também trabalho de treinamento desses líderes. Gente, quanta coisa tem sido feita. Nós temos aqui, espero que o vídeo dê para mostrar que tenho conseguido fazer uma montagem aí, através da visita do Renato, da Rose e dos irmãos que vieram da Igreja da Borda, conhecer o ministério aqui, de estudos bíblicos, teológicos, traduzidos das mais diversas línguas aqui do norte do nosso país, mais diferentes etnias, vida de Cristo, síntese do Velho Testamento, síntese do Novo Testamento, com um aproveitamento incrível
pessoas participando, pessoas que viajam de longe para ouvir aquilo que a palavra de Deus revela. Que coisa incrível, que poder que tem a igreja através da mensagem que foi nos confiada. E que mensagem impressionante, porque ela é eterna, ela sai dos limites daquilo que nós podemos entender, daquilo que nós podemos ver, e ela continua agindo. E Deus tem feito isso na vida da missão, preservando de uma forma miraculosa na vida de indígenas, de muitas e muitas aldeias, indo muito acima do poder dos principados e potestades. Como é gostoso poder dizer isso para vocês. Quantos irmãos na selva hoje professam e louvam o mesmo Deus que nós louvamos. Mas para terminar esses meus minutos, eu também agradeço muito a Deus, porque esse poder alcançou a minha vida. Eu não tinha nenhuma intenção de ser missionário. Estava me preparando, fazendo vestibular para uma escola de medicina. E a razão de dizer isso é que Deus muda a perspectiva na minha vida de uma forma tão maravilhosa e tão inesperada, que do curso de medicina, que eu nem fiz a matrícula, Deus me leva para um seminário. E quando a gente olha sobre essa perspectiva, e agora eu quero que você seja bem sincero com você mesmo, dentro do seu coração, porque essa história vai ter uma aplicação para você também. Daquilo que era, vamos dizer, um caminho honroso, e realmente, de fazer medicina, ser um bom médico, de ajudar as pessoas, Deus muda essa perspectiva para vir morar no meio da mata, me tornando um ilustre desconhecido, dependendo da igreja, da própria igreja, que eu vou também falar um pouco mais sobre isso. O que você pensaria se isso acontecesse com seu filho? Mas deixa eu terminar essa história. Fui para o seminário, me casei com a Márcia, que muitos conhecem, irmã da Thaís, uma linda morena, que ficou totalmente apaixonada por mim. Eu sempre conto isso, falo, olha, tem que ter o outro lado da história, mas nós acabamos indo morar às margens de um rio, numa casa de barro, e as perspectivas humanas eram outras. De medicina, a Márcia fazia o 2º ano de arquitetura em Belo Horizonte, nós estávamos nós dois no meio do mato, numa casa que a parede caía, a gente tomava banho e o chão ficava cheio daquela terra vermelha. Depois a nossa casa melhorou, mas nós começamos assim. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é, irmãos, foi tão bom, tem sido tão bom, que depois de 40 anos de ministério, o que eu tenho para dizer para os irmãos é, eu faria tudo de novo. Porque vivenciar esse poder de Deus, vendo as pessoas transformadas, vendo Deus contornando situações impossíveis, é algo tão maravilhoso, que transcende qualquer outra coisa que eu podia estar fazendo na vida. Morei muitos anos em aldeia. Os filhos nasceram na aldeia. Nunca foi fácil, mas quando eu olho para trás eu falo, foram anos tão bons, os anos que nós moramos na mata. E depois eu saí para assumir cargos administrativos aqui na missão. E foi tão bom. E eu digo com tanta sinceridade, eu faria tudo de novo. Mas deixa eu voltar para você. Você entende, você tem excelentes pastores que ensinam as doutrinas corretas, as doutrinas dos apóstolos. Você sabe da importância que tudo isso tem. Você sabe que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Você sabe que esse é um mistério que foi confiado à igreja. Mas e se seu filho, a sua filha, que, lógico, como pai e mãe, você tem sonhos, de repente, ou ele ou ela
ou os dois, chegassem e dissessem para você: pai, mamãe, Deus está me chamando para ser missionário. O que você ia sentir? Deixa eu dizer um pouquinho mais. Deus está me chamando para ser missionário na faixa de Gaza, no Oriente Médio. Eu também fico imaginando o que eu diria. Mas quando eu olho para essa experiência, para aquilo que eu tenho vivido, você pode ter certeza que eles iriam dizer a mesma coisa. Vale a pena. Por isso que quando a gente fala do poder da igreja, e essa igreja somos nós, e o inferno, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, nós estamos falando de algo tão sublime, que transcende aquilo que nós temos como plano humano para as nossas próprias vidas. Se eles optarem por uma profissão, não tem problema. Todas elas, até a mensagem de domingo passado, é usar aquilo que você tem nas mãos. Mas Deus muitas vezes chama pessoas por uma coisa completamente diferente, inesperada. Que você possa sentir isso através desse testemunho simples de uma missão, de um grupo, de um missionário, sabendo que o movimento da igreja, a continuação do livro de Atos, ela é feita por pessoas simples e falhas e humanas. Mas o poder de Deus, revelado através de um mistério que Paulo desvenda em Efésios 3, é que pela igreja, a multiforme graça de Deus seria conhecida nos principados e potestades, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Te coloca e me coloca numa posição tão maravilhosa, que se Deus te chamar teu filho, que mesmo contrário a todos os sentimentos humanos, de poder, de glória, daquilo que vai ter, daquilo que vai ser, você possa dizer: Senhor, se o Senhor me chamar, se o Senhor chamar alguém da minha família, mesmo que seja minha linda filha, meu lindo filho, para os quais eu tenho tantos planos, se o Senhor fizer isso, louvado seja o seu nome. Se você é capaz de dizer isso no seu coração, Deus te abençoe. Você entendeu exatamente o que a Bíblia fala a respeito da igreja, da sua responsabilidade, da minha responsabilidade. E você pode ter certeza de uma coisa: se eles obedecerem ao Senhor, se você entender tudo isso, você vai ver que depois de pouco tempo, depois de muito tempo também, eles vão dizer aquilo que eu posso dizer diante de Deus, com toda a minha sinceridade, que eu faria tudo de novo. Que Deus os abençoe. Brilha, Jesus,
chegamos ao final de mais um culto aqui, mas o culto continua durante a semana, na sua vida, louvando ao Senhor, e queremos que você leve para casa, no seu coração, na sua mente, que missões é pura expressão de nossa fé, e que você possa orar pelos próximos cultos, pela próxima semana, por aqueles pedidos de oração que nós já fizemos aqui, e queremos sim que você se alegre novamente conosco no próximo domingo, durante a semana. Entre em contato, esteja no seu pequeno grupo e não deixe de prestar atenção nos prazos para inscrição no CTM. Faça isso. Se alegre conosco em nome de Jesus. Amém.